noite a todos. É sempre motivo de alegria nos reunirmos na casa de oração, movidos pelos mesmos anseios, em busca do esclarecimento, em busca da paz, procurando sempre entender aquilo que tão graciosamente o Senhor nos ofereceu quando aqui esteve entre nós. A doutrina espírita, ela tem como proposta lançar luzes sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e que por muito tempo encontrávamos dificuldades para entender. O capítulo da noite, ele tem, que é tema para estudo, ele tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso é ter o coração próximo da miséria. No Evangelho, em todos os ensinos de Jesus e a doutrina nos esclarecendo, dá a nos entender de que tanto a pobreza quanto a riqueza são manifestações da sabedoria do nosso Pai e pelas quais, ora, numa encarnação, passamos pela pobreza, em outras nós passamos com posses, com possibilidades que ultrapassam os limites da pobreza. Agora, a miséria pela qual Jesus pediu a nossa especial atenção não é da criação de Deus, é fruto de todas as diferenças que nós observamos no mundo em que vivemos, a desatenção da grande parte das pessoas, não se preocupando com o que se passa com a vida do seu irmão, voltando seus olhos ao seu próprio interesse. E isto resulta de criaturas que precisam, atentando e atendendo às recomendações de Jesus, do nosso amor, do nosso carinho. Estas criaturas ficam à mercê da própria sorte, desorientados e adentram a miséria, que enxameia os dias de hoje como enxameavam outrora na época em que viveu Jesus. Misericordioso é das bem-aventuranças, segundo a fala do benfeitor Emmanuel. As bem-aventuranças, elas são parte do Sermão da Montanha. E diz, Emmanuel comenta, de que se o Sermão do Monte é o coração, se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão do Monte é a alma do Evangelho. Segundo a fala deste benfeitor, se por uma fatalidade tudo se perdesse, mas se tão somente sobrevivesse os textos contidos no Sermão do Monte, nada nos faltaria para prosseguir em busca daquilo que é uma determinação do nosso Pai, de que um dia sejamos espíritos perfeitos, espíritos que se afastaram de tudo aquilo que nos prenderam e nos escravizaram por tantos e tantos milênios ao orgulho, ao egoísmo, a outros sentimentos contrários ao sentimento de amor. E misericordioso é aquele que conseguiu acumular no seu coração a brandura, a mansuetude, a solicitude, o amor pelo seu semelhante. Os outros temas das bem-aventuranças tratam daqueles que têm o coração puro, dos pobres de espírito, daqueles que não são orgulhosos. Aborda os pacificadores, ou os mansos e pacíficos, e fecha com a última das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Aquele que é misericordioso acumulou todas estas qualidades, todos estes valores, em substituição
a antigos hábitos, a antigos sentimentos, inclinações. E neste capítulo, como segue aqui, tem inúmeros temas. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com seus adversários. Aquele que é o sacrifício mais agradável a Deus. Aborda aquela passagem do argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nas instruções dos Espíritos, trata do perdão das ofensas, da indulgência e uma pergunta: é permitido repreender os outros, notar suas imperfeições e divulgar o mal alheio? E aqui no capítulo, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se vós perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Nós nos candidatamos e escolhemos esse caminho, o cristianismo, e tudo aquilo que Jesus nos ofereceu em sua passagem aqui na terra, ora pela sua palavra e de uma maneira muito forte pelo seu exemplo, que não deixou dúvidas a ninguém, mesmo aqueles que não comungam os ideais do cristianismo, eles identificam na fala de Jesus e naquilo que ele nos deixou como exemplo, o de um espírito de grandiosa luz, que se diferencia de todas as outras criaturas, mesmo daqueles que vieram seguindo seus passos, buscando a sua auto-reformulação, se corrigindo, ainda muito distantes do amor, do conhecimento e da brandura de Jesus. E ele aqui nos recomenda para que nós perdoemos ao nosso irmão, que perdoemos aquele que nos ofende, que nos agride, que nos calunia. É o primeiro passo, grande conquista da alma, quando uma criatura consegue perdoar aquele que lhe ofende. Não o perdão dos homens, que é comum nós ouvirmos muita gente dizer: eu perdoo desde que nunca mais passe na minha frente. Eu o perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Isto não é perdão, isto é a vingança disfarçada. A criatura calcula, presume, projeta que desta maneira agindo, ele está demonstrando às pessoas que o cercam uma bondade, mas muito distante de qualquer sentimento de bondade. É um orgulho extremamente aflorado que o impede de perdoar aquele que o prejudicou, que o caluniou, que o ofendeu, esquecendo-se de que nós, hoje, que comungamos os ideais reencarnatórios, sabemos de que antes dessa presente existência já estivemos nos experimentando, sabe Deus por quantas incontáveis encarnações estivemos aqui e quantas vezes prejudicamos os nossos irmãos, e seguramente muitos deles nos perdoaram da nossa maneira incorreta de proceder, foram indulgentes para conosco. E a indulgência é um sentimento que Jesus, por excelência, demonstrou, porque ela se antecipa ao perdão. A criatura que carrega a indulgência na sua intimidade, ele compreende a fragilidade do irmão que agride, o desespero daquele que grita e ofende, e muito antes de perdoá-lo,
porque ele dispensa o perdão. A indulgência é um sentimento muito grandioso, um sentimento daquela criatura que já compreendeu, já se convenceu do sagrado dever de ter para com o seu irmão um sentimento contrário ao sentimento de desamor. E nós estamos nos exercitando neste caminho. Temos que nos esforçar constantemente. O Evangelho é um livro de receitas médicas para as nossas enfermidades da alma. Todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos impede a entender determinadas situações, busquemos estudar o Evangelho. Encontraremos aí a resposta para tudo. Requer de nossa parte um esforço, indiscutivelmente. Não existe subida sem suor. A necessidade de nós renunciarmos a uma infinidade de coisas do nosso pretenso saber, da nossa pretensa superioridade, quando na verdade nós não temos que procurar ser maiores do que ninguém, e sim procurarmos ser melhores para todos. A recomendação deste capítulo, para que um dia atinjamos a condição de misericordiosos, nós temos que ter na nossa intimidade Deus, e por fora sermos de todas as criaturas. Meu bom Deus, o quanto felizes seríamos se nos portássemos desta forma. Bem-aventurados significa felizes, felizes que aqueles que tiverem o seu coração próximo à dificuldade do teu irmão. E não pelo bem que deixamos de fazer, ou pelo mal que deixamos de fazer. Nós podemos ser bons em alguns instantes, mas a bondade plena, ela se sobrepõe a tudo, a todas as situações. Difícil, indiscutivelmente é difícil. Envolvidos nesta luta pela nossa própria sobrevivência. Mas de algo nós devemos carregar como servos, pela fala de Jesus, por suas promessas, que quando buscássemos por Ele, Ele estaria presente à nossa vida, ensejando, nos intuindo, nos inspirando, para que nós pudéssemos enfrentar as dificuldades que são necessárias ao nosso progresso. De que maneira nós conseguiremos adquirir fé? De que maneira podemos ter certeza da possibilidade de enfrentar as dificuldades que se apresentam à nossa vida, se fugirmos dos pequenos problemas que nos incomodam no dia a dia? Um atleta treina muito para se apresentar numa competição por 5 minutos, 1 hora. Agora, o que dizer desta grande tarefa da nossa reformulação íntima, para que um dia possamos nos colocar à conta de espíritos misericordiosos. E nesse capítulo ele fala a respeito do perdão, que é, na verdade, a criatura que perdoa, ele se afasta das trevas e busca a luz. Não carrega com ele o ressentimento, a mágoa, o dissabor. Isto não incomoda, e quando uma criatura carrega esse sentimento contrário ao sentimento de amor na sua intimidade, ele impede que coisas importantes aconteçam em sua vida, compromete a harmonia da sua própria família, fere a relação com os amigos, no seu trabalho, na vida de um modo geral. Não é algo que nós, à conta de cristãos, devemos carregar no nosso íntimo. É claro e certo que possamos ser incomodados, podemos ser incomodados por muita gente. Criaturas que se manifestam contrário às nossas opiniões,
E também nos portamos desta mesma maneira em muitas situações na nossa vida. Mas uma reflexão, analisando o nosso proceder no final de um dia, no momento em que nos preparamos para o descanso, em que fazemos uma prece, externando a nossa gratidão a Deus por estarmos na vida presente, no educandário da alma, que é a terra, e fazermos uma reflexão e analisarmos qual foi o nosso procedimento, se não ferimos ninguém, se não agredimos alguém, se não falamos de maneira áspera, rude com alguma criatura, que não demos a atenção devida a uma criatura, seja ela pobre, rica, bem vestida ou não. É nosso dever sagrado, porque nós somos irmãos, não porque eu tenha escolhido isso. É a determinação do nosso Pai, independentemente da nossa condição social, do carro que usamos ou da roupa que nós usamos. Quem faz a roupa é o homem, não é a roupa que faz o homem. Não é o carro bonito que faz a criatura. Quem faz o carro bonito somos nós que fazemos. Isto tudo é adorno. Não podemos definir o exterior como conteúdo. O que importa é aquilo que a criatura carrega na sua intimidade. E aqui ele aborda um assunto de relevante importância: reconciliar-te com os teus adversários. Aí é que reside o grande passo, um importante passo que nós devemos dar para romper com aquele orgulho que carregamos por tantos e tantos milênios na nossa intimidade, de pedirmos perdão àquele a quem prejudicamos e mesmo para aqueles que tenham nos prejudicado. É um ensejo de ajudá-lo, é uma forma de socorrer um irmão equivocado que nos agrediu e de termos a coragem de procurar: meu amigo, você se manifestou desta forma para comigo, talvez eu tenha lhe ofendido em algum momento, eu te peço perdão. Ninguém resiste ao efeito do amor. Não existe nada, nenhuma praga corrosiva que resista aos efeitos do amor manifesto com sinceridade. Meu bom Deus, o quanto nos sentimos felizes quando conseguimos nos reconciliar com uma criatura que por algum tempo não havíamos reservado em nosso coração um espaço para que esta criatura habitasse. E Jesus comenta numa determinada passagem, ele diz que antes de fazermos qualquer oferenda a Deus, louvarmos ao nosso Pai, como era de costume na época, que as criaturas levavam dádivas no altar, em gratidão a Deus, e Jesus diz: deixa as tuas coisas ao pé do altar, vá e conserta-te com o teu irmão, enquanto você está a caminho com ele. Estar a caminho é estarmos aqui na presente existência. Um adversário de agora, não imaginemos que não continue sendo adversário na vida espiritual, e com grandes possibilidades de nos incomodarem aqui, nos cobrando daquilo, dos prejuízos que lhe causamos. O porquê deixar que isto ultrapasse a barreira do túmulo e passemos a ser incomodados ou a incomodarmos os outros? Não devemos, em momento algum, carregar em nossa mente que tenhamos um adversário. Um telefonema, uma notícia passada por um amigo: olha, mande um abraço para aquela criatura. Há de causar uma surpresa na criatura. Ele há de pensar: puxa vida, me procura com alguma intenção de reconciliação. Então, a recomendação de Jesus é para que nós nos reconciliemos com o nosso irmão e deixemos o adversário fora dessa linha de comportamento e de conduta. E ele aqui trata também, no tópico seguinte,
ele fala daquilo que é o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar do teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-se com o teu irmão. Quando Jesus disse, vai reconciliar-te com o teu irmão e depois virá fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, é que os filhos se conduzam como verdadeiros irmãos, como nós fomos criados, como irmãos. E qual o pai que se agrada em observar os seus filhos vivendo uma adversidade? Quantos são aqueles que nutrem um ódio tremendo, ideias de violência? Devemos afastar, em definitivo, qualquer sentimento que fira o nosso semelhante. Amai ao vosso próximo como a ti mesmo, havia nos dito Jesus. E, para tanto, queridos amigos, matriculemos o nosso coração na escola bendita do amor, da caridade, para que nós possamos, nessa presente existência, darmos um passo largo, não repetirmos como outrora fazíamos, incontáveis encarnações vivendo as mesmas dificuldades, só despertando à custa de muita dor e muito sofrimento. Por isto que Paulo, o apóstolo, havia nos dito que havia combatido o bom combate e que havia encerrado a carreira e guardado a fé. E concluiu ele dizendo, para que eu não me exaltasse das excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. A dor tem sido a nossa sábia conselheira. Ela tem sido um impedimento para que nós repitamos as coisas que agravam a nossa vida, a nossa harmonia. A nossa passagem aqui na Terra, ela é muito rápida. Da infância à idade avançada é um instante frente à imortalidade da alma. Então, queridos amigos, é um convite que a doutrina e o Cristo lança a todos nós. Ele havia nos dito que onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Informou de que não nos deixaria sós, para que o lugar para onde ele fosse, um dia nós estaríamos também. Mas para que isto aconteça, nos ajustemos a este convite amoroso, para que não, no momento azado, não estejamos colocados à margem para reiniciarmos as nossas experimentações aqui na Terra. O tempo é agora. Embora tenhamos oferecidos por Deus incontáveis dias em nossas vidas, mas dia igual ao de hoje não teremos jamais. É o que eu tinha a dizer aos meus amigos. Agradeço de coração a vossa paciência em me ouvir e rogo a Deus que abençoe a todos e que possamos assimilar estes ensinamentos. Muita paz. Com muita alegria e muita gratidão também a oportunidade de podermos, nesta casa tão querida para todos nós, ouvirmos o Evangelho que nos traz a oportunidade de refletirmos em torno das bem-aventuranças de Jesus. Compartilho aqui com vocês uma experiência vivida na Terra, na oportunidade que me foi dada há uns bons e venturosos anos passados.
a alegria de ter nascido num lar com pai, mãe, irmãos abençoados, todos nós, filhos de pais generosos, atenciosos, pais que nos ofertaram a oportunidade de sermos homens de bens. Porém, junto com nós, vieram também as dificuldades, porque, como todos, nós também, devedores da corrigenda do mundo, em que outrora habitei, e hoje vocês estão também nesse caminho das bem-aventuranças. As dificuldades chegaram e eu, com os pais amorosos, ouvia as suas orientações com otimismo e bondade. Mas quando me chegou uma dificuldade maior, eu me fechei no meu cantinho, na minha ignorância, e não deixei vir à tona a corrigenda necessária, aquela que modificaria o curso da minha vida em oportunidades maravilhosas na existência presente. Alegrei-me com os conselhos recebidos da família, mas, porém, não me foi possível acessar a humildade para poder perdoar um incidente que foi ocasionado para que essa aproximação com aquele a quem eu devia alguns compromissos do passado. Não consegui olhar para ele e dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu também sou devedor. E te peço perdão porque nós dois erramos e estamos unidos para repararmos as nossas desavenças. Olhando no olho dele, me vinham as lembranças difíceis. Eu não lembrava exatamente o ocorrido, mas todo o meu corpo, todo o meu ser sentia essa aproximação e o medo. A angústia tomava conta de mim. E ao invés de recorrer aos bons conselhos, ao invés de recorrer à oração, ao Pai Criador, aos ensinamentos de Jesus, que nos garantiu que, amando uns aos outros e perdoando, o céu estaria entre nós. Mas não me foi possível. E levei essa questão para uma outra oportunidade, para uma outra encarnação, perdendo ali não a minha existência, mas a oportunidade de virar o jogo, de ter um amigo comigo, caminhando lado a lado. Então, queridos irmãos, se estão vocês nessa questão, nessa situação, caminhando lado a lado com essa dificuldade que eu passei para vocês, que eu relatei para vocês, aceitem que, sendo humilde, a humildade de coração, nós venceremos. Nós venceremos qualquer contratempo, qualquer desavença, qualquer ódio, qualquer emoção contrária ao amor. E conosco está aqueles que nos amam também, nos amparando, nos protegendo, nos dando suporte através de toda essa rede familiar, de todo esse amparo dos amigos, de toda a doutrina que nos aconselha,
nos soergue a emoção, nos clareia o horizonte. E assim é a vida. Ninguém vai passar por ela em vão. Todos nós temos os nossos compromissos. Ninguém veio aqui simplesmente para a contemplação, para o descanso eterno, para uma vibração que não seja a do amor, a vibração elevada, o carinho, o afeto, a boa conversa. É assim que vamos moldando e trilhando o nosso caminho, no bem, no amor e na compaixão. Essa é a minha conversa com vocês, o contato de mim, do meu coração para o coração de vocês. Muita gratidão a todos que me ouviram, que estão presentes aqui, ouvindo e aprendendo nesta casa o melhor que podemos usufruir e colocarmos em prática da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus e as suas bem-aventuranças. Boa noite e muito obrigada e até uma próxima vez. Nós agradecemos a fala do amigo espiritual, rogando a Deus que o abençoe e ilumine, para que ele possa sempre estar conosco nas nossas reuniões. E nesse instante, queridos amigos, vamos unir o nosso pensamento, buscando pela figura doce e amorosa do nosso Senhor. Rogarmos a Ele a ajuda, para que nós possamos tornar o nosso pensamento vibrações e que possamos oferecer aos nossos irmãos em humanidade aquilo que de melhor já trazemos no nosso íntimo e busquemos vibrar intensamente pela paz do mundo em que vivemos, pelos povos que se encontram em conflito, em guerras fratricidas, vibrando intensamente pelo nosso país, envolvendo a todos aqueles que o dirigem e a todos os dirigidos, para que cada um dê o melhor de si em favor do bem comum. Vibrarmos por todos os irmãos abatidos, tocados pelo desespero, pelas aflições, rogando a Jesus que permita que nossas vibrações se vertam em bênçãos de luz, despertando no coração destes irmãos a esperança, o bom ânimo. Vibremos pela divulgação, vivência do Evangelho do Senhor como norma de conduta. Vibrarmos intensamente por todos os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, rogando ao grande médico de todas as almas que minimize, que alivie o sofrimento destes nossos irmãos. Vibremos por todos os lares da face da terra, pela família, instituição que, fruto do descuido, tem produzido tantos agravos, tanto sofrimento, para que possam se compreender, para que possam nutrir o amor, envolvendo em especial todos os pequeninos, vibrando por todos os jovens, pelos adultos, pelos anciões, vibrando intensamente pelos irmãos que lamentavelmente adentraram aos perigosos caminhos das viciações, da violência, da criminalidade, que possam encontrar forças para que superem e retornem
ao equilíbrio, vibrando intensamente por aqueles nossos irmãos que se encontram reclusos, afastados dos seus lares, gerando um grande sofrimento às mães, aos filhos, às esposas. Roguemos a Jesus que essa nossa vibração possa adentrar ao ambiente em que estes irmãos se encontram, tocando suas consciências, para que despertem o sagrado dever do respeito de um para com o outro, para que um dia possam regressar ao convívio social, cônscios de suas responsabilidades. Vibremos pelas mães, pelos filhos, esposas que tanto sofrem. Vibremos pelos nossos amigos, por aqueles que ainda não encontramos o caminho para a amizade, mas mantendo nossos corações abertos para que um dia os tenhamos à conta de nossos amigos. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelo seu corpo diretivo, por todos os irmãos espirituais que incessantemente trabalham em favor da paz. E vibremos por todas as casas que abrem suas portas oferecendo às criaturas em necessidade o amor, o reconforto e a paz. E finalizando esta nossa vibração, vibremos por todos os nossos familiares e rogamos a permissão para vibrarmos por nós mesmos, dando graças a Deus e graças a Jesus. E como foi iniciado o trabalho da noite de hoje, vamos nos lembrarmos de Jesus e depositarmos em suas santas mãos a inesquecível prece que Ele nos deixou como legado, rogando a Ele que a leve a Deus nosso Pai, como notícia da nossa grandiosa gratidão por tudo o que temos e pelo que somos, e pelas oportunidades do agora, do amanhã e de todo sempre, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Deus seja louvado. Muita paz a todos.